Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa de Francisco. Casa essa que os recepcionam sempre com amor, com a caridade e com a paz ao qual vocês merecem, ou nós merecemos. E aqui estamos mais uma vez para mais uma palestra, hoje com a nossa irmã Joyce. Vamos pedir que a equipe espiritual desta casa a envolva e a proteja e ampare durante o procedimento dos seus estudos. Fechemos então os nossos olhos, elevemos nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso mestre, guia e modelo, e com a prece ao qual esse mestre nos deixou como exemplo, iniciamos, pois, a palestra dessa noite. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Boa noite a todos, queridos irmãos, irmãs, amigos, aqueles também que estão fora e que nos assistem. Que Jesus possa abençoar a cada um de nós, que possa estar presente em nossos corações e que possamos nessa noite juntos conseguirmos elevar o pensamento para recolher as energias mais puras do cosmo universal, energias que vêm ao nosso encontro. Hoje eu falarei do Evangelho, capítulo 6, o Consolador prometido. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Mas quanto a vós, vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar tudo aquilo que eu vos tenha dito. São João. Bom, Jesus afirma, não é, que o Espírito de verdade irá falar sobre todas as coisas. Então a gente conclui que ele não disse tudo, mesmo porque as pessoas naquela época não estavam preparadas, não estavam amadurecidas o suficiente para entender os ensinos de Jesus. Era uma época em que se acreditava em vários deuses, né? Se entregava ao culto exterior, e alguns deles, os hebreus, acreditavam então no Deus único,
né? Mas esse Deus único que eles acreditavam era um Deus vingativo, um Deus que mandava passar a fio de espada os povos vencidos. Então eles dominavam as nações e matavam crianças, mulheres, todos, né? Esse era o Deus que eles achavam que era justo. Mas Jesus veio então apresentar um outro Deus, um Deus Pai, não é? Um Deus que ama, um Deus em que a justiça é feita de amor, de misericórdia e compaixão. Isso muda, não é? Muda muito. E ele então falava: ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir, e que veja aqueles que têm olhos para ver. Quer dizer que nem todos conseguiam enxergar mesmo a essência e a profundeza dos seus ensinamentos, não é? E o Espiritismo, ele vem tirar o véu daquele mistério, não é? Para que abrir os olhos mesmo, segundo a explicação dada pelos Espíritos. Porque Jesus falava de uma maneira simples, ele falava por parábolas, né? Pequenas histórias que eram do dia a dia, que eram do cotidiano. Mas é interessante porque suas parábolas tinham, em essência, um sentido muito profundo, não é? E nem todos, até hoje, conseguem entender na sua profundidade. Por isso que o Evangelho, ele é atemporal. Ele não é velho, ele é muito atual. O Evangelho de Jesus. Jesus falava também: bem-aventurados os aflitos. Mas como os aflitos podem estar na bem-aventurança se ele não souber a causa do seu sofrimento, não é? Se ele achar que o seu sofrimento é injusto. Então o Espiritismo nos vem falar que existe uma causa, não é? E essa causa muitas vezes está em vidas passadas. Isso explica, consola e nos conforta, não é? Porque a gente acha que a gente não merece sofrer, e às vezes, por essa existência, não merecemos mesmo, não é? Então, Jesus também falava: seus olhos são a candeia da alma. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará em luz. Mas se seus olhos forem maus, seu corpo estará em trevas, né? Isso porque nós enxergamos a vida com os olhos da alma, né? Segundo aquilo que nós sentimos. E cada um vai ter uma postura diante das situações, não é? Diante dos problemas. Então, quando nós acendemos a luz dentro de nós, porque estamos com Jesus, nós passamos a ver as coisas de uma maneira diferente, não é? Mesmo, por exemplo, a morte, a perda, não é? Eu lembro bem, quando eu perdi minha mãe, eu tinha 11 anos, eu era católica, doeu muito. E eu rompi com Deus porque eu achava que aquilo era injusto, não é? Tinha até feito promessa, talvez se ela tivesse curado, hoje eu seria uma freira aí no convento. Mas, quando eu perdi o meu pai, que eu já era espírita, aí sim, foi diferente. Doeu muito. Talvez até mais, porque a convivência era de um tempo muito maior. Mas já não havia
aquele sentimento de injustiça, não havia mais aquele porquê, meu Deus, aquele questionamento, né? A gente fala, não, tá certo, cumpriu aquilo que veio fazer e foi embora. Então, é a luz que nós acendemos dentro de nós. Chico Xavier falava que o Espiritismo é luz fora, inicialmente, para depois nos iluminar por dentro. E há pessoas que só vê o lado negativo de tudo, não é? Vai assistir um filme e vê o lado negativo, vê a pessoa, vê a roupa que está feia, vê o cabelo que está não sei o quê. São pessoas negativas e que tudo vai dar errado, porque acaba dando tudo errado mesmo. Ou então, pessoas que só falam de doença. Como você está? Ah, não estou bem. Eu estou com dor disso, dor daquilo, tal. Claro que a gente pode falar, mas toda vez você vai ficando também sem energia perto daquela pessoa, passa a não ser prazeroso. E outra, a pessoa vai somatizando mais, ela vai se encolhendo, né? Tem pessoas que vão se encolhendo e vão adoecendo por causa da sua postura, porque as nossas palavras, né, e o pensamento e a atitude formam um campo magnético em torno de nós, que vai agir com outros campos magnéticos, não é? Acaba atraindo aquela situação. Não tem pessoas que tudo acontece e que vai fazer uma coisa, tudo dá errado, só dá certo às vezes no fim, podia dar certo no começo, mas dá certo só no fim. Então é uma energia que a pessoa adentra, em que vai acontecendo as coisas, né? É o azarão, mas é ela mesma. Então mudar a nossa postura, o Evangelho nos faz isso, nos traz a consciência da nossa mudança, não é? Para isso que a gente faz. Ou também pessoas que se veem como vítimas, né? Porque tem uma carência nela que ela quer ser a coitada, né? Ela vitimiza tudo. Então, o que acontece também, as pessoas ficam com dó. E a dó é o pior tipo de sentimento e energia que a gente pode ter, porque acaba com a energia da pessoa, né? A gente acha que ela não é capaz, que ela não vai suportar, ela não é capaz, e nós temos dó dela e tiramos a força dela também, e nem ela acredita que ela pode ter força para poder superar as coisas, né? Mas no fundo, tem ali uma carência, né? Então, toda vez que a gente começar a ter dó também de nós mesmos, nós temos que mudar o nosso pensamento, né? Às vezes eu converso comigo, falo, Joyce, você está com dózinha de você? Pode parar, né? E a gente começa a ver as coisas boas que nós temos, não é? Então as mágoas e a doença dependem da nossa postura, e Jesus nos dá a chave para isso, não é? Para que a gente se ilumine por dentro, passe a ver as coisas de uma maneira diferente e não adoecer, né, desnecessariamente. Às vezes vem uma doença por um aspecto kármico, né? Mas na maioria das vezes somos nós mesmos, pelos excessos, por aquilo que nós sentimos também, né? Então, aquele que caminha com Jesus se coloca a serviço dele e acende essa luz. Mas é fácil caminhar com Jesus? Não é, né? É abrir mão dos nossos interesses, do nosso comodismo, do nosso conforto, né?
Então, aquele que caminha com Jesus se coloca como pacificadores, como Francisco de Assis fala em sua oração, que eu seja o instrumento da paz. Não só da paz, mas da palavra, da atitude e também da escuta. Não é? Porque hoje nós temos muita dificuldade de escutar o outro. Ou porque a gente não tem tempo, já dá aquela ansiedade, a pessoa está demorando demais para contar a história, né? Às vezes a gente fala, resume um pouquinho, resume. Mas também às vezes está no celular, você é invisível, você quer conversar, você não consegue conversar, né? Então, e muito mais difícil aquele que ouve você com respeito, te respeitando. Não é independente da religião que é, independente do time que torce ou do partido que também simpatiza, né? Respeitar o outro naquilo que ele é e escutá-lo. Porque às vezes até casos de suicídio são evitados quando você para ouvir, você presta atenção. Né? Hoje nós não estamos prestando atenção naqueles que convivem ali conosco. Né? Às vezes acontece alguma coisa, a pessoa tem uma depressão, como que eu não vi isso? Né? Então, começar a abrir o nosso coração para auxiliar mesmo, para dar um apoio, para dar um acolhimento. Não é? E sem críticas. Né? Sem críticas. Então, aquele vazio que nós às vezes sentimos, né? É Jesus chamando a gente. Às vezes a pessoa vai procurar um monte de coisa, porque ela sente uma angústia, um vazio, ela não sabe do que é. Muitas vezes é aquela missão que ela tem, aquele compromisso que ela tem, não é, de auxílio com alguém ali que não está cumprindo. É Jesus chamando para o serviço. Quando a pessoa se entrega ao serviço de Jesus, então esse vazio é preenchido. Né? Não se preenche mais com remédios ou com outras coisas que não vai adiantar. Né? Então, o Espiritismo, ele nos consola, mas também ele nos desperta, porque a fé espírita é uma fé ativa, né? É uma fé com frutos, porque nós sabemos que não adianta só dizer Senhor, Senhor, né? Nós temos que mostrar o nosso amor, né? Através da nossa ação, da nossa atitude. Onde? Só no centro? Não, no nosso dia a dia. Ser mesmo aquela pessoa que pacifica, né? Que está ali, ou no ambiente de serviço, ou alguém que precisa de uma gentileza, não é? Então, Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele fala e explica uma frase de Paulo, o apóstolo, quando ele estava caído na estrada de Damasco, não é, cego, caído, ele pergunta a Jesus, que farei? Então, Emmanuel nos fala que essa pergunta deveria ser padrão para todos os cristãos, não é? Porque nós pedimos coisas materiais, nós queremos benefícios, privilégios, mas esses privilégios, muitas vezes, vai nos trazer uma estagnação espiritual. E que nós evoluímos com o trabalho. Não é? Que nós deveríamos perguntar para Jesus o que eu farei. E procurar com Ele aquele serviço que Ele reservou para nós. Porque cada um tem um serviço que está reservado, né? Às vezes falta encontrar aquilo que a gente se identifique, ou só falta mesmo
e agindo de uma maneira diferente. Porque só assim, através do trabalho, é que nós sairemos dessa vida vitoriosos, não é? Com merecimento. Então, Chico nos fala que a importância do Evangelho em nossa evolução se assemelha à importância do sol na sustentação da nossa vida física. Então, o Evangelho é mesmo aquela luz que nos sustenta. Então, na data de 29 de abril de 64, foi publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, um dia que era comum, né, em Paris, para muita gente, mas que para a espiritualidade representou um marco, né, o dia que foi publicado o Evangelho. A gente tem explicações do Evangelho muito claras que os Espíritos nos trazem. Então, ele é um roteiro seguro, não é? E a gente, às vezes, precisaria estar criando o hábito de fazer mais vezes o Evangelho. Às vezes nos reunimos em família, às vezes até temos um problema, e nós deveríamos pegar o Evangelho e fazermos o Evangelho junto com a pessoa, né? Eu costumo, às vezes, fazer isso. Vou viajar, está lá o motorista no carro, vamos fazer uma prece, abro o Evangelho. Hoje temos no celular o Evangelho, que é uma maneira muito fácil. E também vou muito em hospital fazer prece com aqueles doentes que estão em coma. Então eu chego e falo o seguinte: fulano, é a Joyce que está aqui, eu vim fazer um Evangelho com você, vou fazer uma prece. E nesse mesmo instante o aparelho começa a sinalizar, e vai cair sempre aquela passagem do Evangelho que a pessoa precisa escutar, né? Então, eles demonstram em reações. Então, sempre que a gente puder, junto de um doente, junto de uma criança, ou junto de uma pessoa já mais idosa que ficou sozinha, ou que tiver algum problema, nós podemos sugerir: fulano, vamos fazer um Evangelho junto, para ver esse problema, para Deus trazer uma inspiração para nós. Em 1855, os fenômenos, não é, físicos começaram a acontecer. Deus permitiu que os espíritos, então, viessem para nos mostrar que existe um outro mundo além desse mundo material. Então começou a acontecer os fenômenos. Vamos imaginar que tinha um salão de festa, estavam ali reunidos, não é? E em um dado momento eles paravam, davam as mãos: vamos ver aqui o que as mesas falam. E as mesas começavam a saltar, a levitar, a responder perguntas. Kardec, então, percebe ali que tem alguma inteligência, não é? Que não é só alguma coisa material e nem magnetismo que estava sendo usado na época. E ele, então, se entrega a observar esses fenômenos, que eram muito intensos, né? Houve um cientista que ele chegou no quarto, chegou em casa, a mulher estava desesperada, porque o berço do filho estava lá no teto, junto com o filho, junto com o bebê, para provar a esse cientista que existia, então, um mundo que interage, né? Mas foi com muito sacrifício que ele fez isso, não é? Porque ele era professor, atingia uma classe alta que
não gostou nada disso. E ele foi dispensado da escola que ele dava aula, e até seus alunos particulares também não foram mais. Então ele passou muita dificuldade financeira. Mas ele disse o seguinte: se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela se disponha de mim. Então, a gente precisa dar continuidade a essa divulgação, não é, do Espiritismo. Levar para aqueles que não conhecem, ou aqueles que perguntam, ou mesmo, por exemplo, nós temos a página do centro no Facebook. Seria interessante que as pessoas começassem a visitar, né, e dar lá o seu alô, porque para mostrar que nós estamos divulgando a doutrina. É por isso que vem aqui o Roberto, eu, o Rogério, o Reginaldo. Eu, então, que eu não tenho nem sei por que os espíritos me usam. Esses dias eu falei para um amigo, que ele é presidente lá do nosso lar, eu falei assim: Júnior, não sei o que a espiritualidade viu em mim, porque estou muito aquém daquela pessoa que sabe da doutrina, apesar de estudar um pouco, né? Mas não consigo estudar, não dá tempo. E ele então disse para mim: o pouco que você faz já está bom, porque você também faz o seu trabalho de assistência. E as casas espíritas estão deixando de fazer. Estão deixando de distribuir a cesta básica, estão deixando de distribuir os legumes e essas coisas. Então, nós precisamos divulgar a doutrina, né? Se vocês puderem fazer isso, o pouquinho que fizer já está ajudando. Então, muitos confundem, não é, a doutrina espírita com religiões africanas, não é, com oferendas, com entregas, outros com terapias alternativas. Mas o fato é que muitos deixam de conhecer o Espiritismo porque confundem, têm uma ideia errada, e também porque tem medo, né? Acha que se entrar vai ter alguma comunicação, alguma coisa. E também medo de abrir mão das convicções, porque é muito difícil você mudar de religião. Você viver a sua vida com uma suposta verdade e perceber que não é verdadeiro aquilo, não é? Então, gera culpa. Quando as pessoas têm que mudar de religião, gera uma certa culpa que vai ter que lidar por um certo momento. Então, mudar é muito difícil, né? Eu sei que eu passei por isso. Também vim de uma família católica, e assim, uma família católica muito ativa, né? De ir mesmo na missa, na igreja, primos que são diáconos, e há uns 20 anos só atrás que eles ficaram sabendo que eu sou espírita, né? Porque eles não aceitavam de jeito nenhum. Mas eu sou espírita há muito mais tempo, não vou falar o tempo. Mas eu tinha 14 anos, entrei num centro espírita, levada pela minha tia, era um centro de Umbanda, e cheguei lá e recebi o Pai Jacó. Falei diferente, andava diferente, e o Pai Jacó deu passe em todo mundo, orientou todo mundo, e eu nem sabia o que era aquilo. Eu achava que eu estava louca, né?
Então, foi muito difícil. Desenvolvimento mediúnico, eu não passei por isso, porque já me pegou de supetão. E em casa todos eram católicos. Só que olha que interessante. Veio uma senhora e falou para minha irmã, que a minha irmã é bem mais velha que eu, falou, olha, ela fez uma previsão. Falou, se ela não for levada ao centro e trabalhar com a mediunidade, vai vir um carro na rua e atropelar ela. Não tem cabimento isso, né? Mas minha irmã falou para o meu pai. Então meu pai aceitou que eu fosse no centro, porque ele falou, não, eu sou católico, mas também não quero que a minha filha seja atropelada. Então foi assim que a gente iniciou, né, no Espiritismo. Depois eu fui estudar. Aí estudei o Livro dos Médiuns para saber o que estava acontecendo, né? Mas era muito sofrido há uns 40 anos atrás ou mais, né? Não se falava que era espírita. A gente chegava no hospital ou num médico, perguntava a religião, a gente ficava com receio de falar, porque as pessoas já levavam um susto, né? Eram pouquíssimos espíritas, não se falava que estava frequentando um centro espírita, né? Hoje não, está tudo mais fácil, às vezes até um status, né? Falar, ó, espírita, todo mundo às vezes quer até se aproximar, porque acho que você vai falar da vida da pessoa, que também não é isso não, tá? Então, o Espiritismo, ele vem descortinar esse véu, né, com Kardec. Mas Chico Xavier, com sua mediunidade, ele vem dar a continuidade, não é, de Kardec com os livros, não é, psicografados. Com as obras, por exemplo, de André Luiz, nós fomos apresentados, ou nos apresentaram, as colônias espirituais, né, nos falando como é lá. E isso é imensamente confortador, porque Jesus falava das moradas. Mas saber que um ente querido tem lá uma casinha para nós, né, e se nós merecermos, trabalharmos bastante, iremos conseguir ficar com eles, é um conforto muito grande, né? E nós devemos isso à mediunidade do Chico, André Luiz. E ele vem nos mostrar que estamos todos juntos, né? Vamos pensar que nós estamos lá na nossa sala assistindo televisão, pode ser que tenha muitos espíritos ali, né? Coisa que às vezes nos dá medo, até os espíritas ficam com medo, né? Costumo falar assim, que se materializar algum espírito aqui, não fica um, né? Se materializar, às vezes, só uma mão aqui na frente de um espírito, abanando a mão, não fica ninguém. Nós temos medo, né? Mas é um mundo, assim, quase idêntico com o nosso, né? Então, o Espiritismo, ele pode não ser a religião do futuro, mas os seus princípios estarão nas religiões, e já começou, né? Nós vemos lá o padre Júlio Lancelotti, né? Ele segue o princípio do Espiritismo, que fora da caridade não há salvação, né? Ele fez um projeto e abrigou crianças com o vírus HIV e saiu distribuindo, não é, comidas na Sé, cuidando dos drogados, confortando, né? Muitos não aceitaram, mas outros ficaram a favor dele, né, na igreja. Eu tenho uma senhora que eu atendo ela é católica, muito bondosa. Ela é católica, atuante, né? Ela dá crisma, catecismo, essas coisas, não sei se fala ainda isso. Mas ela dá,
né? E ela sente o cheiro do filho que ela perdeu, muito jovem, 28 anos, vê esse filho de vez em quando, mas ela é católica, né? E ela, então, diz que fez uma reunião com os católicos e falou assim: olha, a gente deveria ter vergonha, porque os espíritas fazem as coisas e nós não, fazem as obras e nós não. Tem hospital espírita, lar espírita, lar de idosos espírita, creche espírita, e nós não temos nada disso. Precisamos trabalhar, precisamos fazer alguma coisa, né? Então nós somos vistos por essas obras que foram feitas, né? E nós tentamos divulgar também pelas obras que nós fazemos aqui dentro, pela assistência que nós damos, às vezes, à família, não só espiritual, mas também material, né? Na Idade Média, vamos voltar lá na Idade Média, né? Naquela época em que era de trevas, havia as cruzadas, né? Jesus enviou Lutero para organizar a reforma da igreja. Ele enviou Lutero e também para que Lutero pudesse dar uma liberdade religiosa. Francisco de Assis nasceu nessa época e ele entendia isso, porque a religião de Francisco de Assis era o amor universal, né? Ele, na verdade, ele não tinha uma religião, né? Eles tinham a ordem. E ele era amado por todos, né? De todas as classes sociais, porque ele era o amor, né? E mesmo pelos animais, pelos reinos da natureza. E é tão bem conhecida uma história de um lobo que estava ali em Assis e que todos tinham medo. E ele andando ali pela mata, junto com um franciscano, esse lobo veio até ele. Mas quando o lobo se aproximou dele, o lobo se tornou muito manso, como se fosse, né, um cachorro muito manso. E várias vezes esse lobo foi visto quando Francisco pregava. Mas já eles sabiam que aquele magnetismo de Francisco, não é, já amansava aquele lobo. Tem uma história também parecida do Chico Xavier, que ele ia trabalhar todos os dias, e pelo caminho que ele passava, por aquela estradinha, tinha uma cobra. E ele tinha muito medo daquela cobra, mas tinha que passar por ali. Não tinha outro caminho. Então ele resolveu falar com a cobra. Dona Cobra, eu sinto muito medo da senhora. A senhora poderia não ficar aqui quando eu passo? E essa cobra nunca mais foi vista ali. Foi embora. Então, que poder que é esse, né? Que poder que é esse que é capaz de magnetizar os animais, de envolver os animais com aquele amor puro, né? É o amor de Francisco, de Chico, né? Então, o espírito Miramês, que psicografou o livro Francisco de Assis, né, ele falava que descreve Francisco como se ele fosse um evangelho aberto, que se podia ler as letras luminosas do seu exemplo. Ele falava que Francisco de Assis era uma carta viva de Jesus para os homens da terra. Então, muitos da igreja, né, achavam que era loucura a maneira que aquela ordem franciscana vivia, né, com aquele voto de pobreza. Afinal de contas, a igreja tinha assim, um poderio muito grande, até acima dos reis, né? E passaram a interpretar o evangelho da maneira
mais conveniente para eles. Então Francisco veio para restaurar aquele evangelho que estava esquecido e também para que pudesse preparar a vinda do Espiritismo, do Consolador, não é? Fazendo que aqueles ensinos fossem recordados. E precisou de muitos espíritos renunciar aos planos mais altos para vir cuidar do Evangelho de Jesus aqui na Terra. Não é? Porque se não fosse Francisco e esses espíritos, o Evangelho tinha ido por água abaixo. Não teria Evangelho da forma, não é, que Jesus nos deixou. Então, mas nem todos também da igreja iam contra a ordem franciscana, né? Havia também alguns bispos, cardeais, padres, que viam em Francisco a salvação do Evangelho. Então, apoiavam aquele projeto de Francisco, né? Então, o Consolador é aquele que está ao lado, é aquele que conforta, né? E Jesus disse que enviaria o Consolador. Mas ele enviou o Consolador, mas ele não ficou distante. Ele ficou presente em nossas vidas, né? Nós não ficamos deserdados ou desamparados. Ele sempre está conosco, não é? Às vezes, nós recebemos uma inspiração, uma intuição, achamos que é nossa intuição, né? Tive uma intuição. Muitas vezes são os espíritos que nos deram essa intuição, nos deram essa inspiração, amando do próprio Cristo, para demonstrar o seu amor por nós. Então, Ele não nos desampara, né? Ele está sempre presente. Às vezes nós caminhamos e não enxergamos que Ele está ali do nosso lado, né? Como os seguidores dele no caminho de Emaús. Então havia 2 seguidores, depois que Jesus foi crucificado, eles todos ficaram com muito medo, né? E eles então resolvem sair daquela cidade. Sai da cidade e vai para Emaús. E no caminho, um peregrino se juntou a eles. E esse peregrino era Jesus, mas não foi reconhecido naquele momento. E Jesus pergunta para eles: o que aconteceu? E eles falam: então, peregrino, você não sabe que o profeta Nazareno foi crucificado? Já é o 3º dia, né? E Jesus então conforta eles, acompanha no caminho, e quando chega, eles pedem para que Jesus fique na casa, que já era tarde. E Jesus então vai cear com eles e reparte o pão. No momento em que ele reparte o pão, ele é reconhecido. Então, isso é um símbolo de que Jesus é reconhecido no partir do pão. E que nós também seremos reconhecidos toda vez que nós partilharmos, não é? Que formos fraternos com o outro, que nós repartimos de nós mesmos com os outros. Seja as coisas materiais, mas seja principalmente aquilo que nós temos, os nossos dons, não é? Aquilo que nós temos para com os outros. Então, é dessa maneira que Jesus é reconhecido. E então, nós vamos lembrar também de uma passagem que Emmanuel nos fala no Fonte Viva, se nós conseguimos ir. Diz que todos nós ouvimos o convite do Cristo, né? Vinde a mim, todos aqueles que sofreis. Nós queremos ir, mas somos impedidos pelas coisas materiais, né? Por amarras, e nós não conseguimos ir. Então ele pergunta: consegues ir? Né? Porque para seguir o Cristo e caminhar com Ele,
a gente não pode esquecer que ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Né? Qual é o mandamento de Jesus? É o amor, né? O amor ao próximo, é o perdão, é a caridade. Então, que Jesus nos auxilie, que abençoe a nossa casa e os lares de cada um. E nós vamos agora fechando os nossos olhos, fazendo a nossa prece de encerramento. Aqueles que tiverem em casa, coloquem as suas águas para fluidificar. Senhor, nos abençoe nessa noite, que a sua paz possa nos envolver e que nós possamos levá-la em nossos corações, distribuindo aqueles do caminho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.